Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria conversar um pouco mais com vocês a respeito do assunto que eu fiz num vídeo anterior, se eu não me engano já 2 vídeos, falando sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a pessoa do Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Eu estive olhando um trecho do vídeo de um professor, se não me engano, do canal Teologar. E neste canal, professor, ele mostrou ou tentou mostrar, mediante a palavra de Deus, a Bíblia, em que, em primeiro lugar, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ou seja, a tradução que as testemunhas de Jeová usam, ela é uma tradução adulterada. E ele tentou mostrar isso, não só a tradução do Novo Mundo, né, das Escrituras Sagradas, mas também ele vai falar em outros vídeos, se eu não me engano, sobre a Bíblia dos Mórmons, a Bíblia dos Adventistas e assim por diante. Mas o que eu quero conversar com vocês nesse vídeo é que ele mencionou o Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo que ele considerou foi o versículo de número 1, quando ele disse que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele mostrou isso. Mas mesmo lendo esse texto aqui, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu não consigo ver que aqui se refere a uma pessoa só, como se fosse só o Senhor Jesus. Não, porque o versículo diz, no princípio era aquele que é a palavra. Nós sabemos que a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Mas note o versículo, ainda dentro do versículo, quando é dito, ele estava com Deus e era Deus. Aí o versículo 2 diz, ele estava com Deus no princípio. Ora, se aqui o versículo diz que ele era Deus e ele estava com Deus, então isso mostra que ele estava com alguém. Ele estava com uma outra pessoa. E é essa pessoa que eu acredito que é o seu Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, ele não é o Deus Todo-Poderoso. As pessoas também insistem nesta doutrina. Me perdoe vocês, estudiosos, né, pessoas formadas aí em teologia, formadas no grego, no hebraico, no aramaico, enfim. Mas se a Bíblia ela é um livro de Deus, como de fato é, eu espero que Deus tivesse feito a provisão, como de fato ele fez, de que a Bíblia chegasse às nossas mãos, no meu idioma, e que eu entendesse realmente quem é Deus e quem é o Senhor Jesus Cristo. Um outro versículo aqui que eu gostaria de analisar com vocês é o versículo de número 10, que diz assim, versículo 10 diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Note que o mundo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Então não quer dizer que Jesus Cristo era o mesmo Deus ou que ele fez Deus. Não. O mundo foi feito por intermédio dele. E isso nos lembra aquela passagem no livro de Gênesis, né? Quando a Bíblia diz que Deus conversando com alguém, e esse alguém eu acredito que é o Senhor Jesus Cristo, disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para mim, Deus estava falando justamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é criador de tudo, né? Podemos dar glória a Jesus Cristo, porque ele também criou as outras coisas, ou todas as outras coisas, por intermédio, ou juntamente com
o Pai. E um texto que eu gostaria também de ver, que ele até considerou, muitos que acreditam na Trindade, que acreditam que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, eles mostram muito o livro de Apocalipse, no capítulo 1, e versículos do 4 ao 8. E a gente pode até considerar aqui um pouquinho esses versículos, para a gente ver se realmente não se trata aqui, meu amigo e minha amiga, de duas pessoas. Pelo menos no meu entender aqui é duas pessoas. O versículo 4 do livro de Apocalipse, na tradução não do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, na NVI, a nova versão internacional, que é uma tradução também muito boa. Veja o que é dito aqui, do 4 e até o 8. Aí a gente vai analisar aqui alguns pontos, né? Por exemplo, o versículo 4 diz, João, né? As 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui está falando de Deus, né? Aí note o versículo de número 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Continuando, diz assim, ainda o versículo de número 5. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aí o 6. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Note que o versículo diz que ele nos amou, no caso Jesus Cristo nos amou, né? Morreu, nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue dele e nos constituiu um reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo chama o Deus Todo-Poderoso de seu Deus e Pai. Se Jesus Cristo fosse o mesmo Deus, eles fossem um só, como insistem algumas crenças, algumas religiões em acreditar na teoria da Trindade, né? Acreditar nisso, então eles passam a dizer que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo num só. Eles são coiguais, né? Mas eu não vejo isso. Se eles fossem igual, Jesus Cristo não ia chamar a Deus de seu Deus e seu Pai. Ele não iria chamar. Porque não há em passagem nenhuma o Deus Todo-Poderoso chamando Jesus Cristo de seu Deus. Um outro ponto aqui, que ele disse que ele chamou Jesus Cristo de Deus Todo-Poderoso por causa dessa expressão aqui, ó, o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui ainda continua se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente sabe disso? Porque o versículo 4 disse, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí repete de novo, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Deu para entender aí? Então, estamos vendo aqui esses detalhes. Mas ele também falou, ele mencionou lá o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 16, e 2 de Pedro 11, 1, capítulo 1, versículo 1. Né? Bem, vamos analisar esses dois textos daqui a pouco, para que o vídeo não fique muito grande. Eu volto daqui a pouco com essa parte aí de Colossenses, tá bom, meu amigo, minha amiga? Esperem aí, hein?